Pode ir, Maia. Ah, tá. Vamos começar com a oração, né? Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais uma vez ter a oportunidade de estarmos reunidos diante da tua santa e poderosa presença, pois o Senhor mesmo disse que onde tivesse uma, duas ou mais pessoas, ali o Senhor estaria também. Então, que nessa noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento, meu Pai, para aquilo que ainda não nos foi revelado, mas que venhamos receber do Senhor essa palavra, meu Deus, que nada do que for dito aqui seja diretamente do homem, mas que a nossa língua e os nossos pensamentos venham estar conectados com o Senhor. Que o Senhor venha nos dar a oportunidade de crescer, meu Pai, e de expandir ainda mais o nosso conhecimento e a nossa intimidade contigo, que possamos descobrir a tua vontade, o teu querer e colocar em prática, e também, meu Pai, que possamos exercitar, que a palavra que for dita aqui, meu Pai, que aquilo que nos for revelado venha cair na boa terra do nosso coração e que ela venha produzir muitos frutos, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Desde já que o Senhor venha repreender, meu Pai, todos os espíritos que tentar, meu Pai, colocar a confusão, que tentar colocar a distração. Toma tudo em tuas mãos, é o que nós te pedimos e em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite a todas. Hoje nós vamos dar início ao estudo de 1 Reis, o capítulo 2. O título aqui para mim, ele começa com Davi dá instrução a Salomão e morre. E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos caminhos, guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízes, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, por onde quer que fores. O livro de Reis em si, ele já vem com uma abordagem que fala que para a pessoa ser abençoada, para as bênçãos de Deus virem sobre um povo ou uma pessoa em específico, é necessário que aconteça a obediência. Essa pessoa tem que se submeter à vontade de Deus. E os julgamentos e a condenação através da desobediência. E a gente sempre fala, pelo menos eu sou uma das que pensava mais no sentido de que eu sei que eu vou morrer, então eu tenho que estar em dias com a minha vida, com a minha salvação. Só que nesses 3 primeiros versículos aqui, a gente vê que uma hora a gente não vai estar mais aqui, só que pessoas vão ficar se o Senhor Jesus não voltar e levar todo mundo, e a gente tem que deixar o nosso substituto. E vai deixar alguém de qualquer jeito? Tem a necessidade de você instruir o próximo, de você fazer um discípulo para quando você for tirado, essa pessoa te substituir, mas não te substituir de qualquer jeito, te substituir com excelência. A morte é a coisa mais certa, né, da vida. E quando ele fala para Salomão para ser homem, é para ter as virtudes que Deus agregou, é para cumprir toda a lei, para cumprir todos os rituais e cuidar do povo de Deus com zelo. Deixa ela voltar aí, pessoal, ela caiu, mas ela vai voltar. Só fazendo esse comentário aí que ela estava pontuando, quando Davi fala, né, na minha versão está assim, mostra-te um homem. Ele exige, ou melhor, ele orienta, né, que o próprio Salomão, ele venha ter em si essa virtude de um homem de caráter. Quando ele fala mostra-te um homem, depois ele vai e começa a dizer como ele vai fazer isso,
como ele vai se mostrar um homem? Como ele vai se mostrar como sendo uma pessoa de respeito, de caráter, de credibilidade, um governante que realmente vai fazer a diferença na vida do seu povo? Ele chega e fala, olha, submeta-se a Deus, né? Que é o que ele diz, guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos teus caminhos, né? Guarda a lei para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então, se fosse hoje Moisés pregando para a gente, né? Se fosse nossos pais falando para a gente, acho que seria até um exemplo bem melhor, seria os nossos pais se despedindo da gente e dizendo, olha, seja mulher, tenha caráter, seja definida, não saia da presença de Deus, não fuja daquilo que Deus separou para aqueles que o amam, né? Essa como sendo a última orientação de Davi para o seu filho, o filho que ia substituí-lo, eu acho que é um dos melhores conselhos, sei lá, se não o melhor conselho que um pai poderia dar para um filho. Imagino que Salomão, dentro da sua sabedoria, porque anteriormente a gente já viu o próprio texto falando que Salomão era sábio, imagino que ainda assim Salomão ele tivesse inúmeras dúvidas, inúmeros questionamentos dentro de si, de como governar aquele povo, de como levar adiante essa missão. Que nem quando a gente assume uma liderança qualquer dentro da igreja. Em princípio, o que a gente faz? Poxa, como é que eu vou fazer? Será que eu estou à altura de desenvolver essa função? Será que eu tenho o devido preparo para desenvolver, para desempenhar esse trabalho? Será que eu tenho condição de coordenar pessoas, de liderar pessoas, de fazer com que essas pessoas se aproximem ainda mais de Deus, com que elas não percam a salvação e por aí vai? Será que eu tenho essa capacidade? Isso é muito normal e é muito provável que o próprio Salomão tivesse essas inquietações dentro de si, né? Então, o Davi ele poderia dar inúmeros outros conselhos a respeito de como ele deveria governar, porque, enfim, Davi foi um rei. Mas não é necessariamente com que ele gasta as suas últimas palavras, que ele fala, olha, se submeta a Deus. Se você obedecer a Deus e continuar praticando todos os seus ensinamentos, não vai dar errado. Em outras palavras, quaisquer que sejam as suas dúvidas e suas inquietações, a palavra de Deus tem como te responder e te atender. Então, não sei, é muito difícil a gente imaginar a gente perdendo um pai ou uma mãe e ouvindo as últimas palavras do pai e da mãe, né? Eu acho que é bem complicado. Mas talvez se nós fôssemos essas pessoas hoje, tivéssemos um ente querido do nosso lado, alguém, as nossas últimas palavras talvez fossem essas. Não fosse socorro, me livra, me salva, mas olha, fica firme, porque eu estou indo para Jesus e você pode ir também. É um conselho muito forte que ele dá e, como é que se diz? Eu acho que ele não poderia ter dito coisa melhor para Salomão. Pode continuar aí, Maiana. Ele falava daquilo que ele fez e que deu certo para ele. Às vezes nem tudo que dá certo para um dá certo para o outro, mas quando você empenha sua vida em fazer a vontade de Deus, a sacrificar tudo que você tem em favor dele, é impossível não dar errado, porque até se alguma coisa não sair do jeito que a gente quer, é porque nos planos de Deus vai ser bem melhor do que aquilo que a gente imaginou. No versículo 4. Rapidinho, o Cristiane quer falar. Pode falar aí, Cristiane. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, né? Primeiro, quando Davi fala assim, ser homem, é porque Salomão era super jovem, ele era muito jovem quando Davi, ele
estava partindo, né, e ele iria assumir. Então, ele era um gurizão, ele era um adolescente, se tornando homem. Então, quando Davi fala aqui, ser homem não é questão de masculinidade, né, de responsabilidade mesmo. A partir daquele momento, ele não poderia mais agir como um adolescente. Como Paulo fala, né, quando ele era menino, ele falava como menino, né? Então, a partir daquele momento, a responsabilidade dele era outra, ele teria que agir como um homem. E outra coisa que é muito interessante é que Davi esperou naquele momento para chamar a dar as orientações a Salomão. Você vê que em nenhum momento da Bíblia, antes disso aqui, ele não está ali orientando, ensinando, trazendo para perto Salomão. Então, eu acho que naquele momento ali que ele se viu apertado e viu o que o filho mais velho fez, ele viu a necessidade de chamar Salomão e passar as orientações. Quando ele fala das orientações de ele seguir os preceitos e a orientação de Deus, aqui ele já fala por experiência. Às vezes que ele tomou alguma atitude sem a direção de Deus, deu errado, não deu certo. Então, ele fala daquilo que ele vive. Então, como nós, pais, nós somos assim, entendeu? Quando eu oriento os meus filhos a alguma coisa, eu não oriento só por teoria, mas na maioria das vezes eu oriento por prática, até por ter passado ou ter visto alguém passar, mas sempre quando eu falo só, eu sei o que eu estou falando, não é porque eu acho, mas é porque eu já vi ou eu já passei. Pois bem, tia Maiana conectar aí de novo. Cadê o que, Maiana? Pode ir aí, verso 4, pode continuar. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E eu gravei onde foi que estava escrito isso, eu anotei. Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar. Segunda Samuel 7:13. Segunda Samuel 7:13. Isso. Ou até 12 mesmo, né? O 7:12 já começa. Foi quando surgiu o desejo no coração de Davi, de edificar a casa a Deus, que Deus falou para ele que não, porque a mão dele tinha derramado muito sangue, então ele foi e lançou a promessa de que tudo isso, todo esse desejo ia se cumprir em Salomão. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que precederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homem. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ele promete para Davi que vai ter sempre um sucessor, mas como eu falei, tem uma condição. Não é porque a promessa foi feita que ela vai se cumprir. Para a promessa se cumprir na minha vida, eu vou ter que fazer a minha parte. Davi, ele fez a parte dele. E os que viessem depois dele teriam que fazer a mesma coisa. Como eu falei, é o que está, acho que é
Deuteronômio, que fala das bênçãos e das maldições. A bênção está condicionada à obediência e a maldição está condicionada à desobediência, porque Deus é ruim? Não, é como ele falou, ele é misericordioso, até porque ele disse que não ia fazer o mesmo que ia fazer que fez com Saul. Mas o castigo, de certa forma, não. O castigo era até para fazer com que essa pessoa, esse sucessor, se voltasse para Deus, porque se o cabeça erra, os subordinados todos vão errar. Alguém tem alguma coisa que acrescentar? Não, pode continuar. Versículo 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália que trazia nos pés. Joabe, ele era o capitão da tropa, era o capitão? Ele era o capitão da tropa de Davi, e em uma dessas perseguições lá, entre uma dessas guerras de Saul, entre a casa de Davi e a casa de Saul, Abner se levantou contra, e num desses embates, estava Joabe e os 2 irmãos, e um deles, o nome dele é Azael? Azael. Não lembro. Peraí. Está em 2 Samuel. Segundo Samuel 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. 3:27. Nessa guerra, o irmão de Joabe, ele perseguiu a Abner, e a Bíblia fala que ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda. E o Abner pediu para ele se desviar para um lado ou para o outro, para não fazer coisa pior com ele. E ele continuou, porque a Bíblia fala que ele tinha os pés rápidos, como de uma gazela selvagem. Não sei o que é uma gazela. Já ouvi falar, mas nunca tive a curiosidade de perguntar, então não sei que animal é esse. E nisso ele não se desviou nem para um lado nem para o outro. O Abner arrematou contra ele, e ele caiu e morreu. Aí os outros só descobriam quando chegaram naquele lugar, que viram ele caído. Então, a partir desse momento, o Joabe trouxe para o pessoal e começou a perseguir esse Abner. Só que em um dado momento, o Abner até falou com ele que até quando ia ficar os irmãos perseguindo um contra os outros e tal. E parou, deu aquela trégua ali naquele momento. E o Abner, ele levantou eu não consigo pronunciar esse nome direito. O filho de Jonatas, Isbofetes, Mefibosete. Esse Mefibosete eu consigo, mas quando eu pesquisei aqui estava o outro, Isbosete. Ele era o filho de Jonatas, que era muito amigo de Davi, e tinham até um trato de quem morresse, do que ficasse vivo, cuidar do filho do que morreu, da família do que morreu. E quando Mefibosete estava com 40 anos já, esse Abner, ele levantou ele, fez dele rei sobre algumas cidades de Jerusalém, Gileade, nos Açoritas, Jezreel. E ele ficou com uma concubina de Saul. E nisso, o Mefibosete se voltou contra ele. Aí ele foi lá e buscou Davi para fazer uma aliança. Então, quando Joabe soube, ele já estava indo embora, ele mandou mensageiros e armou todo um plano, e matou ele na traição quando já havia
trégua entre eles. Então, ele derramou um sangue inocente, ele não tinha mais que fazer aquilo, e, na verdade, nem Davi sabia do que foi que aconteceu. Então, ele era culpado disso, porque eles não estavam mais em guerra. Isbosete era um e Mefibosete era outro, né? Isbosete era filho de Saul e Mefibosete filho de Jonatas. Não é isso? Mefibosete, eu que sei que era depende filho muito de Jonatas. Isbosete, sinceramente, não sei quem era. Era filho porque de Saul. na minha versão tá Isbosete, que quando eu fui ver a história, porque eu também fiquei com essa dúvida, só que fala que ele foi o filho de Jonatas, que foi quando estava fugindo lá com a ama dele, caiu da carroça e ficou com os pés tortos. Então, eu creio que depende muito da tradução da Bíblia, da versão que a gente está usando. Entendi. Versículo 6. Acrescentar aqui ainda, porque assim, ainda que a pessoa erre, Deus, ele gosta de tudo às claras e todo mundo merece perdão. Se Davi, que foi o mais prejudicado, já tinha perdoado, por que que os outros fariam isso? Vingar em nome dele, até porque no final da história aqui, conta que 2 irmãos foram lá e mataram Isbosete enquanto ele estava dormindo, e Davi mandou fazer a mesma coisa que fez com aquele homem que levou a cabeça de Saul, mandou matar. Até porque existe uma autoridade, né? A gente não pode ir contra essas autoridades. Se a ordem foi dada, se o perdão foi liberado, não vale a pena, né? A gente ir contra porque a Bíblia mesmo fala lá, Paulo fala para a gente ser sujeito às autoridades, Pedro também fala isso. E como diz Neide, poderoso é quem obedece. Não entendi Versículo... exatamente o que você quis dizer com isso, a questão do perdão. Ele devia fidelidade ao rei, Joabe. certo? Sim. Uhum. Davi já tinha perdoado, já tinha feito aliança. Ainda que não perdoou, mas tinha feito uma aliança naquele momento. Ele foi lá vingar, dar aquela sensação que foi em nome do rei. E não foi. Aí ia se levantar outra briga sem necessidade. E ele fez isso mais pelo lado pessoal, né? Porque matou o irmão dele, ele ainda queria vingança. E quando eu empreendo algo para o meu pessoal em nome de outro, cria umas guerras sem necessidade. Vamos continuar aí, que ela caiu de novo. No verso 6, a gente vai ter o seguinte: faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam ao sepulcro em paz. Então, aqui o Davi, ele dá a própria dica para Salomão, para não manter o Joabe como sendo alguém de confiança próximo a ele. Então, ele já fala, olha, Joabe não é um cara de confiança, ele cometeu esse tipo de procedimento, ele foi enganador, ele foi traiçoeiro. Então, não considere ele, não confie nele, porque certamente ele vai fazer a mesma coisa com você. Quando a gente tem uma pessoa que ela já tem essa índole, né, de ser conveniente de acordo com a sua necessidade, isso é um risco para qualquer pessoa que esteja perto dela, porque a confiança, você não pode confiar nela, você não sabe quando você vai poder confiar nela. Se for conveniente ela ser sua aliada, beleza, mas se for conveniente para ela ser aliada de outra pessoa, então você já não pode mais confiar. Então não existe realmente uma palavra nessa pessoa, um caráter. Tudo que Davi quer que Salomão tenha, ele já vai dizendo, quem não é assim, tu vai cortando, vai arrancando fora. E aqui ele já diz mesmo, manda dar um jeito em Joabe. Pode continuar aí, Maiana. Oi? Pode continuar aí, verso 6, vai.
Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Aqui, Davi fala para ele não deixar impune o castigo, impune a traição que Job cometeu, para ele não chegar à velhice em paz. Ele poderia até ficar velho, ter os cabelos brancos, mas ele não teria paz, porque aquilo que ele fez, ele teria que lidar com as consequências, nem que fosse nos seus últimos momentos de vida. Tadinha de Maiana, ela está tentando, mas está difícil. É isso aí mesmo, Isis, né? Não seria o modo como ele fala, como é o modo de linguagem que ele usa, né? Não permita que suas cãs desçam ao sepulcro em paz. Em outras palavras, morte natural. Então, em outras palavras mais ainda, o próprio Davi está dando a dica para Salomão para eliminar Joabe. Verso 7. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixa-os passar entre aqueles que comem a tua mesa. Pois assim eles vieram a mim, quando eu fugia por causa de Absalão, seu irmão. Fala aí, Maiana. Verso 7. Quando ele fala para punir Joabe, no mesmo momento ele vai lá e dá um galardão para Barzilai, porque quando ele fugia de Salomão, quando esse Barzilai foi quem deu guarita, foi quem consegue me ouvir? Sim. Pode falar. Ele ajudou Davi naquele momento. Então, Davi não esqueceu. E Davi assim vai mostrando o quanto ele é grato. Isso é uma das características que a gente deve ter. Quando a gente, por exemplo, quando a gente quer servir a Deus, obviamente que a gente tem uma direção do Senhor Jesus, que ele já disse para pregarmos o evangelho a toda criatura, para fazermos discípulos. Mas a gente não faz isso tão somente porque ele ordenou, a gente faz isso por gratidão. Gratidão. E o Davi, quando ele vai orientar o filho dele, ele fala: pessoas que não são de confiança, elimine do seu círculo. Pessoas que lhe foram, de alguma forma, generosas, essas daí, você, além de manter, você também seja generoso para com elas. Isso é uma virtude. Não é todo mundo que consegue agir com gratidão quando ela é bem tratada, né? Ou quando ela é com a palavra, gente. Nós, quando recebemos a nossa absolvição dos nossos pecados através do Senhor Jesus, temos de ser gratos por conta disso. É uma virtude. E quando somos gratos, a gente consegue fazer tudo que Deus pede para a gente com muita disposição, com boa vontade, com alegria. E a gente consegue fazer isso de uma forma, inclusive, maior. A gente ganhou X, a gente normalmente quer retribuir de uma forma maior, 2, 3, 4X. Estou usando o exemplo do Senhor Jesus, mas é impossível a gente conseguir retribuir para Jesus o que ele fez por nós. Mas a gente consegue ter uma noção do que seja essa questão que Davi
está falando com o Salomão. O próprio Davi, ele recebeu essa generosidade de outras pessoas, houveram outras pessoas que agiram de uma forma bacana com ele, de forma a proteger a sua vida, preservar a sua vida, abençoá-lo de alguma forma. E quando ele ensina isso para Salomão, essa virtude, isso no futuro vai trazer muitas outras recompensas para Salomão. Salomão não foi tão somente rico porque ele trabalhou duro, não. Além de ele ter cobrado imposto para caramba em cima do seu próprio povo e dos povos estranhos, ele ainda foi abençoado generosamente por outras pessoas. A gente vai lembrar aquela rainha de Sabá, ela chega cheia de presente. Ela não tinha obrigação nenhuma de dar presentes para Salomão, mas o princípio que gera as bênçãos lá na frente, ele já estava sendo plantado aqui. E Salomão já sabia como se portar, como ser generoso, como ser grato, e essas coisas reverberam na nossa vida, reverberou na vida do Salomão. E eu tenho certeza que vocês até já tiveram experiências disso, né? A gente é generoso com alguém, isso nos volta de uma forma, inclusive, multiplicada. Vamos aí para o verso 8. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Manaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão. E eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo, não te levarei à morte pela espada. Mais uma vez aqui ele mostrando, olha, aqueles que se rendem, que pedem misericórdia, a gente tem que tratar com misericórdia. Essas pessoas merecem, não é nem a questão delas merecerem ou não merecerem, mas é que você não pode pagar o mal com o mal quando a pessoa reconhece que fez o mal e está aqui pedindo desculpas. Olha, me arrependo, fiz uma bobagem, desculpa aí, não me mata não. Então você vai agir de misericórdia até que se prove o contrário, que você não deva ter misericórdia com essa pessoa. A gente vai ver o Salomão daqui a pouco mandando matar o próprio irmão. Por quê? Porque lá atrás o irmão pede misericórdia e ele diz, tudo bem, vou ter misericórdia com você. E mais na frente o irmão age de forma traiçoeira e ardilosa, mais uma vez tentando ludibriar e enganar e criar vantagens para si, para no futuro ocupar o trono de Judá, de Israel. Mas aí o que acontece é o que a gente vai... Peraí, pessoal. Ok, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, né, quando a gente vê essa questão da pessoa se arrepender e pedir misericórdia, vale a pena, sim, você continuar tratando a pessoa com misericórdia até que seja provado o contrário, que foi o que ele fez com o próprio irmão, teve misericórdia, o irmão vai tentar agir de uma forma ardilosa e ele simplesmente vai eliminar. Seguindo o conselho do pai, quem não for de confiança, tire do seu meio, certo? Não vale a pena você manter pessoas assim junto de você, e isso é perfeitamente plausível até os dias de hoje, né? Às vezes a gente é enganado, traído por um amigo, um parente, alguma coisa do nível, né? Às vezes o marido, a esposa trai o marido, enfim, o marido trai a esposa, e a gente fica se perguntando, né? Como manter aquela linha de confiança? Rapaz, primeiramente tem que haver um arrependimento sincero. E a gente consegue ver o arrependimento sincero nos olhos da pessoa quando ela realmente se arrepende. Caso contrário, caso você não consiga se convencer de que aquela pessoa se arrependeu do que fez, você nunca mais consegue confiar naquela pessoa. Ou aquele vínculo, aquela relação vai estar desequilibrada, né? Machucada, ferida para o resto da vida, e aquilo ali vai ser uma consumição, vai tirar a sua paz. Você vai empurrar isso com a barriga, vai tirando sua paz, ou então você decide, ponto final, não, olha,
não confio mais, vão um para um lado, outro para o outro, relações de negócios, relações de amizades, e assim você volta a ter relações de equilíbrio, relações de confiança. Se não houver confiança, fica difícil, não pode seguir adiante, não dá. Agora, portanto, não tenhas por inocente, pois tu és homem sábio. Olha só, ele ainda não recebeu do Espírito Santo, né? Ele ainda não pediu a sabedoria a Deus, mas o próprio Davi reconhece que Salomão tem lá suas virtudes. E dentre as suas virtudes está aqui, ele já dizendo, você é um homem sábio, né? Agora, portanto, não tenhas por inocente, pois tu és homem sábio e sabes o que deves fazer com ele. Porém, que as tuas cãs desçam ao sepulcro com sangue. Já aqui, Davi diz, olha, para comigo, deu para a gente manter essa relação. Para com você, não abuse, não deixe que ele, não deixe que por um momento ele venha sair da linha, venha acabar se aliando a outras pessoas e acabar te traindo de alguma forma. Não, não faça isso. Você já tem a outro proceder. Eu tive um proceder, mas você tem a outro proceder. Esse é um cuidado até exagerado do Davi, mas o que ele está querendo é promover para Salomão um ambiente onde ele realmente possa reinar com tranquilidade, sem maiores contendas, sem maiores desavenças, sem maiores dores de cabeça. Se ele não fizesse isso agora, certamente ele teria problemas lá na frente. Davi já sabia, próprio Deus falou para ele, que Salomão, aquele que o sucederia, não seria um homem de guerra. Davi é matreiro. Davi ele saberia como reagir diante de uma situação que saísse do seu controle. Na verdade, não sairia do seu controle, ele saberia como reagir. Salomão já é um cara diferente. Nós já falamos, acho que até já falamos sobre isso. Nós estamos vendo aqui uma sociedade que está sendo transformada. Está saindo aquele homem guerreiro, que é visto pelo país, pela nação, né? Pelos seus, como alguém de valor, um nobre, mas está saindo essa imagem de guerreiro e está dando lugar àquele cara intelectual, político, é um cara que usa mais a sabedoria diferenciada. Está havendo essa transformação dentro da sociedade. Em vários momentos, a gente vai perceber, em várias situações, né? A gente vai perceber que está havendo essa mudança na sociedade de Israel daquele tempo como um todo. Também, Isis, correto, tá? Mas ele poderia dizer, olha, haja com misericórdia como eu agi. Mas não, o que ele quer realmente é prevenir que Salomão venha a ter contendas, desavenças e guerras. Tá? Ele quer prevenir realmente isso. Não significa que o Simei, de fato, pudesse fazer alguma coisa contra ele. Não significa. Mas, diante da possibilidade, elimina. Né? Não vai fazer diferença no teu reinado e pode te prejudicar. Assim, Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Maiana já voltou? Maiana quer continuar aí, Maiana, a partir do verso 10? A internet está caindo toda hora. E chega uma hora que a imagem trava para mim aqui, aí eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Estamos te ouvindo, estamos no verso 10. Quer continuar? Vou tentar. Entende. Já leu o verso 10? Vai para o 11? Ou Pode para falar o outro? 10, vá a partir do 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, que é em Jerusalém. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado se fortificou sobremaneira. A gente pode ver isso sobre o reinado de Salomão, em 1 Crônicas,
29, versículo 23. Posso? Deve. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e todos os filhos do rei Davi, prestaram homenagem ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel e lhe deu majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. A promessa que Deus fez a Davi começou a se cumprir aqui, e Salomão, ele teve um reinado próspero, ele teve uma riqueza que ninguém antes dele teve, e depois dele ninguém teria mais, e ainda ele teve paz. Ele não teve guerras, ele não enfrentou os conflitos que Davi enfrentou, e talvez tenha sido até por isso que ele caiu lá nas tentações dele, lá se perdeu. Porque talvez se estivesse enfrentando uma batalha, ele estaria mais acordado para a vida. Sempre assim, né? Sempre que a gente tem muito descanso, muita paz, muita tranquilidade, a gente acaba confiando nessa paz, nessa tranquilidade, e a gente simplesmente para de buscar Deus com a intensidade que deveríamos, né? A gente relaxa, se acomoda na fé. Verso 13, a gente vai ter o seguinte: e Adonias, o filho de Agite, veio até Batseba, a mãe de Salomão. E ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Tenta imaginar o que Adonias poderia querer com Batseba. Né? É uma busca que não parece ter nenhuma lógica. O pedido dele parece ter menos lógica ainda. Mas não, era uma tretinha que ele já estava armando para que ele, de alguma forma, tivesse uma legitimidade sobre o trono de Davi. E aí a gente continua. Disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. Também não entendo como é que Batseba vai começar a ficar batendo papo com Adonias, sabendo que Adonias queria usurpar o trono de Davi. Era usurpação que ele queria fazer. Davi nem morto estava e ele já estava lá se dizendo rei, né? Eu não entendo, sinceramente, o que Batseba viu nesse rapaz e o que esse rapaz viu nela para achar tanta facilidade, né? Tanta aproximação, uma certa intimidade, um certo vínculo, para aproximar-se e pedir o que ele pediu. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Então, ele já chega se vangloriando. Todo Israel estava me apoiando. Mentira, não era bem assim. Todavia, o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele, da parte do Senhor. Senhor aqui com letra maiúscula, o próprio Deus. Então, Adonias, ele consegue compreender, ele consegue perceber que Deus está no negócio. Não é tão simplesmente a vontade dele, o desejo dele que vai prevalecer, ou até mesmo as tradições de hierarquia, de sucessão de reinado, né? O filho mais velho que vai lá e toma posse, enfim. Não, aqui ele consegue compreender que foi da parte do Senhor que tudo isso aconteceu. Se em algum momento lá atrás o próprio Deus revela isso para Davi, Davi já havia revelado para Batseba que o seu filho seria o sucessor dele, é possível que os demais filhos, toda a família, já soubesse dessa intenção. O próprio Natã, o profeta, todo mundo já deveria saber qual era o plano de Deus para aquele momento, para Salomão, para a sucessão do trono de Davi. Adonias não estava nas ideias de Deus. A gente vê isso em muitas passagens. Desde lá de Gênesis, a gente vê que nem sempre
aquele que é o mais velho, primogênito, é quem vai assumir, é quem vai suceder o seu pai como responsável daquela tribo. E aqui, nesse caso, a gente está vendo que não é o primogênito que vai ser o responsável por aquela nação, por aquele reinado, por aquele trono, tá? E agora, verso 16, e agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela disse, prossegue. E ele disse, dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisag, a sunamita, como esposa. E Batseba, bem falarei por ti ao rei. Alguém me explica, porque eu não entendi. Por que que ela ia lá interceder pelo usurpador diante do filho? Eu não entendi nada. Maiana, você tem alguma coisa aí a falar a respeito? Eu também fiquei me fazendo a mesma pergunta, porque era o filho dela. Então, todas as outras concubinas ou rainhas de Davi, se fossem filhos dela, elas mesmas já iam procurar dar cabo dele, já ia cortar o mal pela raiz. Só que o que Adonias viu em Batseba é a mesma coisa que estava nele. Os dois eram infiéis, os dois eram traidores, porque ele traiu o pai, ela traiu o marido. Ele cresceu vendo uma família deteriorada, sem nenhum princípio. O pai, por mais que naquela época pudesse ficar com ter várias esposas, mas acho que se ele desse uma atenção maior aos filhos, ensinasse os valores que ele tinha dentro dele, para eles, a família dele não seria tão problemática assim. E Batseba do mesmo jeito. Ela já tinha acabado um relacionamento, ela já estava lá no segundo, e as outras nem esse mesmo privilégio dela teve, porque esse pedido dele era para destruir o filho, porque quem herdaria no Oriente tinha esse costume de quem herdar o harém do pai era o filho sucessor. Então, se ele consegue essa Abisag, peraí, é Abisag mesmo? É, Abisag, a sunamita. A sunamita não era qualquer uma. O nome dela já significa meu pai é viajante. E sunamita, segundo o que eu pesquisei, era uma qualidade de uma pessoa muito bonita, muito sensual. Então, ele não queria qualquer coisa, ele queria realmente mostrar para Salomão que ele era mais que Salomão. Porque se o povo vê ele com essa mulher, creio eu que o povo ia dizer, não, de fato, ele é rei. Então, ia gerar uma nova revolta, e Batseba, talvez por falta de instrução, ou porque achando que quanto menos rainhas lá, quanto menos mulheres tivesse, mais influência ela teria. Porque eu lembro de uma vez que eu estava assistindo uma série, e a mulher disse que se você dominar a criança, você tem um homem na palma de suas mãos. Então, quanto menos mulheres tivesse na vida de Salomão para dizer o que fazer, para dizer como agir, ela poderia ter um domínio, um controle maior do reino e poderia fazer o que quisesse. Pode ser que, de fato, ela tivesse lá com a santa ingenuidade dela. Pode ser, pode. Mas eu não acredito. Achei bacana a colocação aí de Maiana de os iguais se atraem, né? Então, tanto o Adonias já era um cara malicioso, matreiro, como Batseba já tinha passado por uma situação dessa de traição também, e enfim. Os dois se combinavam, sim. Mas mesmo assim, pô, tu tá defendendo teu filho, você vai permitir uma coisa dessa? A Abisag foi a última mulher, não coabitou com Davi, beleza, mas foi quem esteve lá do lado de Davi, como concubina. E aí o que acontece? Pode ser também que ela percebesse que o pedido de Adonias fosse irar Salomão. E ela fez questão de acabar levando isso para Salomão. Irando Salomão, Salomão ia tomar a atitude que tomou de matar Adonias e eliminá-lo. Poderia ser, né? Mente de mulher é uma coisa muito, né? Somos mulheres. Enfim.
a gente pensa lá na frente. Então, talvez isso pudesse ter passado na cabeça dela também. Talvez fosse uma inocência muito estúpida, que beira a burrice, e talvez fosse uma inteligência, uma astúcia tamanha, né, que agilizou o processo de eliminar Adonias, né, como um possível sucessor no futuro, em algum momento, para Israel. Fala aí, Cristiane. Eu acho que aqui ela não foi, não achei nada inocente na parte dela, e eu acredito que, de alguma forma, ela quis se livrar da Sunamita. De alguma maneira, ela não queria essa guria ali. Logo porque ela ainda não tinha coabitado, não chegou a coabitar com Davi, então ela precisava, Salomão precisava coabitar com ela, entendeu? Ele precisava, porque ela era concubina dele. Então, ele, como rei, ele precisava, tipo assim, quando casa, você é obrigada a consumir o casamento. Então, havia essa necessidade aqui. Então, quando a pessoa que queria antes matar ela e matar o filho, e ela aceita aquele tipo de conversa, lá na frente eu acredito que a gente vai meio que entender isso. Mas não foi inocência dela. Pode ser. Talvez tenha sido inocência de Adonias, né? De ele pensar que Salomão era bestão e que a mãe de Salomão era bestona, né? Pode ter sido. O maior inocente na história pode ter sido Adonias, querendo dar uma de esperto, quem tudo quer, nada tem, né? Se lascou todo. Diga aí, Cristiane. Você observa que Adonias ele era tão malandro, porque aquilo que eu te falei, e Salomão ele era muito jovem quando ele assumiu. Então, acho que ele pensou o seguinte, não, ele é jovem, ele vai ouvir a mãe, ele vai fazer o que a mãe está falando. Só que ele não fez isso, ele já era um homem inteligente, ele era um homem estudado, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, então ele tinha uma noção. Quando a mãe chega ali e fala, mostra realmente o caráter que ele foi criado da natureza dele, o entendimento dele. Só que por ele ser jovem, com certeza, Adonias falou assim, não, ele vai ouvir a mãezinha dele. É, possível. Enfim, verso 19. Batseba, portanto, foi até ao rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então, a influência de Batseba era muito grande, a tal ponto de ela sentar-se à sua direita, à direita do rei, né? Como a própria Cristiane aí já falou, sem sombra de dúvidas, ele era muito influenciado por essa mulher. Então ela disse, desejo de ti uma pequena petição, rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse, que Abisag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe, e por que pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho, para ele e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então, o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e ainda mais, se não falou a Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Então, ele fica chateado com o pedido da mãe. Ele responde de uma forma irônica, não, pede só ela, pede ainda o reino para dividir lá com Joabe, pede o reino para dividir lá com todo mundo, pronto, me esquece, me tira da história. E ele fala, não, agora ele fez esse pedido contra a sua própria vida e ele vai matá-lo, né? Vai dar ordem de que ele seja morto. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu, bacana que ele reconhece que quem o colocou lá foi o próprio Deus, e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu. Adonias será levado à morte neste dia. Então, se de fato Batseba estava maliciosa o suficiente para querer acelerar o descarte de Adonias, aqui ela conseguiu. Se ela foi inocente ou burrinha o suficiente para fazer um pedido
por esse homem, adiantou o lado dele também, e ele, de qualquer forma, morreu. E Adonias, se quis dar uma de esperto, se lascou todo. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. Vamos lembrar que Benaia, ele era um guarda de uma, ou melhor, o comandante de uma guarda especial de Davi, que agora vai ficar tendo os cuidados de Salomão, né? E era uma guarda de confiança, diferente do resto da guarda que então existia agora em Israel. Vamos lembrar que até isso também mudou dentro de Israel. Antigamente, eram os próprios israelitas, cada um das suas tribos, alistavam os seus homens, os seus jovens. Agora já não é mais assim, já é um exército remunerado, né? Então, quando entra a remuneração, já entra aquela questão daquela cobrança, a chateação, eu vou servir aquele que me paga mais, enfim, não é mais por Israel, agora é por um salário. Então, eles não são tão fiéis quanto eram anteriormente, tá certo? Então, Benaia não. Esse, de fato, acaba se convertendo ao Deus de Israel, é fiel ao Deus de Israel, e sendo fiel a Deus, ele vai permanecer fiel a Davi, sendo fiel a Salomão, certo? E para Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai-te para Anatote, para os seus próprios campos. Então, você tem um campo, você tem um lugar para você ficar, vá para lá. Pois tu és digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregas a arca do Senhor Deus diante de Davi, o meu pai. E porquanto tu tens sido aflito em tudo, o que o meu pai foi afligido. Você participou de muitas coisas que o meu pai participou quando você era fiel a ele. Eu não confio mais em você, mas você é um sacerdote. Não vou tentar contra a sua vida, mas vamos fazer o seguinte, você vai para a sua casa e de lá você não sai. Tem os seus campos, de lá você não sai. Se você permanecer lá, você não vai ser uma ameaça para mim, você não vai ser uma ameaça para ninguém, e tudo bem, você vai conservar a sua vida, né? Então, o respeito que ele tem é porque esse homem era um sacerdote, coisa que o próprio Davi também teve, respeito por aqueles que eram autoridades constituídas por Deus. A exemplo, o respeito que ele teve com o próprio Saul, ainda que Saul quisesse a sua morte. Assim, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então, chegaram novas a Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias. Então, depois que Adonias acaba morrendo, Joabe dá o ninja também. Embora tu tivesse se desviado, embora não se tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. Então, mais uma vez, aquela história de usar os chifres do altar como se fosse algo que retratasse a possibilidade daquela pessoa ter misericórdia, pela pessoa alcançar misericórdia, o favor de Deus, de Deus. Então, quando ele pegava ali na ponta do altar, então ele tinha esse desejo, esse entendimento, e aí ele confiaria que aquele que estava acima dele teria também essa misericórdia, já que ele alcançaria também a misericórdia de Deus. E contataram ao rei, e contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido do tabernáculo do Senhor. E eis que ele está junto ao altar. Então, Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, cai sobre ele. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe, assim diz o rei, sai. E ele disse, não,
mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente a palavra ao rei, dizendo, assim disse Joabe, e assim me respondeu. Então, ele vai lá, na porta lá do tabernáculo, lembre-se que ainda não existe templo, o templo vai ser construído agora, depois da posse de Salomão, não existe templo ainda, aquele tabernáculo, sobre o qual estudamos algum tempo atrás. Então, ele tem lá a porta, e diante da porta, a primeira coisa que tem é justamente o altar de bronze, onde eram queimados os sacrifícios, onde era passado no chifre do altar, na ponta do altar, o sangue do sacrifício. Então, ele chega e toca lá e fica lá dentro. Ele sabia que lá dentro ele não poderia ser morto. Ele não poderia ser morto. Então, ele afronta o rei. Não, se for para morrer, eu vou morrer aqui dentro. Vamos ver se você é homem todo, esse homem todo de me matar aqui dentro do tabernáculo. Então, vamos nessa. E disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele, e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai, Davi, a saber, Abné, filho de Né, capitão do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi e sobre a tua semente, e sobre a tua casa e sobre o teu trono, haverá paz do Senhor para sempre. Então, mais uma vez, lembrando essa história de que se você tem aquelas pessoas em seu redor que você não pode confiar, que são potenciais traidoras, pessoas que potencialmente vão criar problemas para você, elimine-as da sua vida. Você vai sair matando? Não. Salomão podia, a gente não. Mas a gente corta a relação, amigo, simples assim. Oi, oi, bom dia, e ponto. Não dá intimidade, não troca figurinha, não fica com conversinha, não fica colocando a sua vida nos ouvidos dessa pessoa. Não confia no conselho que essa pessoa possa te dar. Elimina, corta da sua vida pessoas que vão potencialmente te trair, tá? Então, o que ele está fazendo é cortando o mal pela raiz antes que isso cresça. Ele sabe aqui, como ele fala no final do versículo 33, haverá paz do Senhor para sempre sobre o trono de Davi. Acabou. Vai haver paz para sempre? Não, mas pelo menos no reinado de Salomão, sim. Os outros reis a gente vai ver que sempre vai ter contenda, vai ter guerra, né? Vai ter como é que fala, gente? O exílio babilônico, vai ter o exílio assírio, né? Sempre vai ter problema. Até que chegue o milênio. Aí pronto, vai ser o último rei que virá da linhagem de Davi e que realmente vai ter o reino de paz para todo sempre, que vai ser o reinado do Senhor Jesus, certo? Assim, verso 34, subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado na sua própria casa, no deserto. E o rei colocou Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. Então, ele já botou agora nos cargos principais, tanto o poder militar como o poder político, a influência militar e a influência política, colocou nas mãos de pessoas que ele confiava. E confiava porque era amiguinho, era parceiro? Não, porque eram pessoas de caráter. Eram realmente pessoas que eram fiéis a Deus. Bom, se essa pessoa é fiel a Deus, beleza, ela vai ser fiel a mim. Se a pessoa não é fiel a Deus, aí você fica com os pezinhos atrás. Então, se você tem os pezinhos atrás, corte o relacionamento sem nenhum sentimento. Vou parar por aqui, pessoal. A gente vai dar continuidade depois. Vamos ver se a Maiana consegue desenvolver isso na quinta-feira. Como ela tinha comentado, né? Quando chove lá, a internet dela fica ruim. Ela tentou, e eu tenho certeza que ela se preparou bastante para esse trabalho. Então, vamos parar por aqui. A gente vai ver depois o que vai acontecer com a Abiatar. E por aí vai.
Vamos fazer agora a nossa oração de encerramento. Vou também deixar que comentários e perguntas sejam feitas na quinta-feira, que a própria Maiana pode estar participando e respondendo, tá ok? E quem pode fazer aí a nossa oração de encerramento? Dona Flávia, né? Flávia participando aqui com a gente. Faz aí a oração de encerramento, Dona Flávia. Abra o áudio. Isso. Aqui, Estão ouvindo? Sim, senhora. Pode fazer a oração. Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer aqui pela palavra, por essa palavra que nos trouxe tanto conhecimento, né? Eu estou entrando no grupo hoje, é a primeira vez, e também eu já não tinha tanto conhecimento e não tive oportunidade de estudar ela, mas tive um grande proveito. Espero que, igual que eu, as, as outras pessoas também. Obrigado, Senhor, pelo dia que tivemos, pelos livramentos, que possamos cada vez mais nos fortificar, nos alimentar desse alimento tão poderoso que nutre nossa alma, o nosso espírito e que vivifica. E é o que nós necessitamos verdadeiramente. Essa é a única verdade da nossa vida. É a palavra do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, por aqui, a gente encerra, pessoal.